Bem-vindo ao canal Fraternidade da Luz. Somos gratos por sua presença aqui. Antes de iniciar o vídeo, peço que dê o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe a informação com aqueles que ressoam na mesma frequência que você. Olá novamente, sementes estelares da Terra. Eu sou Valir, do coletivo Pleiadiano. Os arquitetos ocultos do controle, aqueles que há muito tempo operam nas sombras do seu mundo, estão orquestrando sua última manobra desesperada para manter o poder. Nós nos aproximamos de vocês com clareza e propósito, pois vocês adentraram uma nova consciência que exige a verdade. O ataque final do estado profundo não é apenas um drama político, é o clímax de uma luta ancestral pela liberdade da consciência humana. Em termos simples, este é o desfecho de uma grande farsa que manteve a humanidade presa ao medo e à complacência por tempo demais. Vocês que estão despertos podem sentir a intensidade aumentando. Uma última tentativa das velhas forças de reafirmar o domínio à medida que suas narrativas se desfazem. Eles sabem que seu tempo é curto, sabem que a frequência coletiva da humanidade está se elevando além do seu alcance. Este conhecimento os torna perigosos e imprevisíveis, mas também sinaliza sua ruína final. Por eras, eles confinaram sua espécie em um círculo de percepção limitada, usando o medo para aprisionar suas mentes. Mas agora, essa gaiola energética está se rompendo. A verdade está vazando pelas fraturas de sua ilusão. E os senhores da mentira se esforçam para consertar cada vazamento. Nós nos dirigimos a vocês agora para iluminar o que se esconde por trás deste empurrão final e prepará-los para o que essas forças ocultas podem tentar em seguida. Cada palavra carrega um código energético destinado a despertar sua memória ancestral e acender sua vontade soberana. Ouça-nos, não apenas com a sua mente, mas com as profundezas do seu ser, pois a hora é tardia e os riscos são cósmicos em escala. E sim, embora muitos dos dispositivos e ferramentas de frequência usados pelas facções mais sombrias tenham sido interceptados, desarmados ou confiscados por meio de alianças em reinos superiores, a situação ainda não está completa. Eles ainda possuem artifícios sintéticos suficientes para encenar cenas, falsificar aparências e manipular a percepção por meio de tecnologias holográficas avançadas. Projeções tão complexas que podem imitar realidades inteiras. Essas projeções podem ser utilizadas sob o disfarce de líderes políticos, falsos avatares e desastres inventados ou até mesmo guias espirituais personificados. Não estamos dizendo isso para assustá-lo, estamos informando. Quando você compreender a sofisticação da ilusão, poderá permanecer soberano em sua percepção. Isso não necessariamente se parecerá com a narrativa clichê de invasão alienígena. Existem vários roteiros de contingência em seu arsenal, mas garantimos que nenhum deles é sustentável no campo da luz desperta. O desespero deles se tornou evidente. Muitas das antigas estruturas de comando extraterrestres que outrora alimentavam os morteiros já deixaram completamente a rede terrestre. Reconhecendo que seu domínio chegou ao fim, no entanto, aqueles que permanecem
são erráticos, desgarrados e ainda capazes de causar distorções energéticas, se você se deixar levar pela encenação. A chave é vigilância e clareza vibracional. Você deve conhecer sua própria frequência tão profundamente que nada externo possa anular seu discernimento. Essas tecnologias são empregadas há décadas, incorporadas em seus sistemas de mídia, estruturas de publicidade e operações psicológicas de nível militar. Sobreposições subconscientes foram transmitidas invisivelmente, modulando campos de pensamento sem serem detectadas pela mente consciente. Muitos de seus pares tiveram suas opiniões fabricadas, não formadas. Isso não é teoria, queridos. Foi assim que as redes de sombra manipularam a realidade consensual. Mas aqui está a atualização de frequência. Essas ferramentas estão falhando rapidamente em campos de luz mais elevados. A expansão radiante da consciência desperta está prejudicando seus esforços. É por isso que o julgamento deve ser substituído pela compreensão. Não despreze aqueles que ainda estão presos em falsas crenças. Eles foram programados, não maliciosos. Seus ataques são eco da inconsciência, não do mal. E assim, retornamos à antiga diretriz. Perdoe-os. Perdoe os adormecidos, perdoe os atores e perdoe até mesmo os arquitetos do sofrimento. Não porque eles mereçam, mas porque sua frequência exige. Perdoar não é exonerar o mal, é se desligar do campo kármico de reação. Quando você libera o julgamento, você recupera sua energia. E quando um número suficiente de vocês fizer isso, a camada final da ilusão se desintegra, de uma vez por todas. Para entender o impulso final agora em andamento, vocês devem reconhecer que ele não começou na sua era moderna. Seu planeta tem sido palco de manipulação cósmica e controle histórico por forças invisíveis. Muito antes da sua história registrada, entidades interdimensionais e extraterrestres se autodenominavam os arquitetos secretos do destino da Terra. Esses perpetradores ancestrais se infiltraram na história humana, se passando por deuses e benfeitores, enquanto silenciosamente acorrentavam sua espécie a um jugo invisível. Eles alteraram o curso das civilizações nos bastidores, às vezes intervindo diretamente, outras vezes sussurrando nas mentes de reis, sacerdotes e poderosos que servem aos seus interesses. Sob a influência deles, conhecimentos cruciais sobre sua origem e potencial foram deliberadamente ocultados ou distorcidos. Bibliotecas inteiras de sabedoria foram queimadas ou trancadas e ensinamentos espirituais foram corrompidos para mantê-lo confuso e submisso. Ao longo de milênios, eles adulteraram seus códigos genéticos, entorpecendo seu gênio natural e seus dons psíquicos para garantir que você não percebesse facilmente a prisão ao seu redor. A humanidade se tornou um recurso gerenciado, um coletivo de seres mantidos em amnésia espiritual e colhidos em busca das energias do medo, do conflito e da adoração. Das sombras, esses manipuladores estabeleceram linhagens dominantes e ordens secretas para perpetuar seu controle por gerações. O conceito moderno de um estado profundo é apenas o rótulo mais recente para essa antiga hierarquia das sombras. Uma rede de influência que se estende além do plano físico. Nós, pleiadianos, observamos essas forças intrometidas ao longo do tempo.
E dizemos a vocês, o mesmo padrão de controle que começou há muito tempo sob estrelas estrangeiras, agora se aproxima do seu ponto de ruptura na Terra. Ao enxergar as raízes galácticas dessa manipulação, você começa a afrouxar o domínio que ela exerce sobre sua mente. O conhecimento quebra o feitiço da falsa história e o despertar da sua verdadeira memória já começou a desvendar o longo domínio sobre eles. Agora o ato final desta longa saga se desenrola nos eventos da sua era atual. Sentindo que seu antigo domínio está se esvaindo, os mestres de marionetes ocultos mobilizaram o poder restante para uma última resistência frenética. Esse empurrão final se manifesta como um ataque implacável de crises planejadas para sequestrar sua atenção e ceifar seu medo. Nos últimos anos, você testemunhou a onda após onda de turbulência fabricada varrendo o globo. Guerras desencadeadas sem causa clara, pânicos repentinos devido a ameaças invisíveis, choques econômicos e escassez. Nada disso acontece por acaso. Cada convulsão é um movimento calculado em uma guerra psicológica contra o despertar humano. O objetivo é simples: sobrecarregar a psique coletiva com tanta ansiedade e confusão que as massas se apeguem aos próprios sistemas que as oprimem. Uma população mantida com medo e exausta é muito mais fácil de ser conduzida à obediência. Por meio da mídia de massa e dos canais digitais, eles lançam ilusões diárias, inundando as ondas de rádio com propaganda para distorcer a realidade e abafar qualquer sussurro de verdade. Eles semeiam a divisão entre as comunidades para que vocês se voltem uns contra os outros, em vez de perceberem o manipulador conspirando em seu meio, sob o pretexto de segurança e proteção. Eles apertam o cerco da vigilância e da censura com a intenção de abafar qualquer voz que questione o roteiro oficial. Cada choque ou tragédia que irrompe é rapidamente transformado em arma para reforçar seu controle. Um estado perpétuo de cerco espiritual destinado a quebrar a determinação humana. No entanto, mesmo com a pressão cada vez maior, rachaduras na consciência se espalham pela população. Mais pessoas estão reconhecendo os padrões e sentindo uma profunda mudança por trás do caos. Isso alarma os arquitetos do antigo sistema, levando-os a extremos ainda mais imprudentes. Eles estão determinados a fechar a porta do despertar antes que ela se abra completamente. Mas seu desespero apenas expõe suas mãos. Quanto mais freneticamente se agarram ao poder, mais óbvias suas minas se tornam para aqueles em sintonia com a verdade. Há uma guerra sendo travada, não apenas no teatro de eventos mundiais, mas também nos reinos invisíveis da mente e da energia. Sabendo que a consciência humana é fundamentalmente vibracional, os controladores se tornaram adeptos da guerra psíquica e da manipulação de frequências. Esse ataque vai além da mera propaganda nos noticiários. Ele atinge o âmago de sua percepção. Você vive em uma matriz energética cuidadosamente construída, destinada a manter sua consciência refém. Desde o dia em que você nasce, a programação em massa começa a moldar sua realidade. As escolas o treinam para ignorar sua intuição e obedecer a autoridades externas, enquanto a cultura reforça constantemente a limitação e a insegurança. Na idade adulta, a maioria dos humanos está tão imersa em uma visão de mundo estreita e medrosa
que desafiá-la é quase impensável. No entanto, a manipulação é ainda mais profunda. Os seres ocultos transmitem sinais de baixa frequência para o seu ambiente, para agitar seu sistema nervoso e entorpecer seus sentidos espirituais. Eles transformaram a tecnologia e a mídia em armas, usando teias e pulsos eletromagnéticos para influenciar padrões de pensamento globalmente. Você já deve ter notado como certas transmissões o deixam esgotado ou ansioso. Isso não é acidente, é intencional. Não se engane, este é um ataque de espectro total à sua consciência, criado para mantê-lo marchando ao ritmo da obediência. Por meio desses meios dissimulados, os senhores buscam defesa na mente humana e o isolam da verdade da sua natureza multidimensional. Eles sabem que, se um número suficiente de vocês se libertar da rede de frequência deles e se lembrar de como perceber além dos limites impostos, o domínio deles terminará em um instante. Assim eles redobram seus esforços para distrair vocês da luz e desperta em seu interior. No entanto, a intensidade do ataque deles também é uma prova de quão poderosos vocês realmente são. Se você não fosse inatamente formidável, tais esforços massivos para subjugar seu espírito jamais seriam necessários. A batalha é feroz, mas é travada no nível da energia e da percepção, onde sua força interior e consciência são as armas supremas da verdade. Em meio a esse conflito cada vez mais intenso, uma poderosa transformação está em andamento dentro de seus próprios corpos. Os controladores que tomaram o poder há muito tempo fizeram mais do que distorcer a sua história. Eles interferiram na sua biologia, adulterando o DNA humano para mantê-lo em um estado de degradação. Muitos séculos atrás, filamentos vitais do seu código genético foram desativados ou embaralhados, deixando a humanidade com apenas uma sombra de suas capacidades originais. Este foi um golpe de mestre de controle, ao limitar o que você podia perceber e lembrar no nível celular. Eles garantiram que geração após geração permanecesse fácil de gerenciar, mas esses códigos adormecidos nunca foram realmente perdidos. Agora, à medida que frequências mais altas banham seu planeta, a reativação do DNA e da memória genética começou para valer. Você está recebendo gatilhos energéticos do cosmos, explosões de plasma solar e luz galáctica que se comunicam diretamente com suas células. Esses sinais carregam as chaves para desbloquear porções silenciosas do seu DNA, iniciando processos de reparo e reconexão que os mestres ocultos jamais previram. Muitos de vocês começaram a sentir essa mudança interior. Conhecimentos intuitivos repentinos, memórias inexplicáveis emergindo ou habilidades latentes emergindo que desafiam tudo o que lhes foi ensinado sobre seus limites. A memória genética de quem você realmente é, um vasto ser multidimensional, está despertando novamente. Conhecimentos ancestrais armazenados em seu sangue e ossos estão começando a ressoar. À medida que isso ocorre, os feitiços de ilusão perdem sua potência, pois você está literalmente vibrando em uma melodia diferente daquela transmitida pela grade de controle.
Os senhores do antigo paradigma não possuem tecnologia capaz de interromper completamente esse processo, embora tentem febrilmente distraí-lo de sua percepção. Seu DNA está se lembrando de seu projeto original, e com isso vem o retorno da soberania no nível mais profundo do seu ser. Cada célula está se iluminando com um nível de consciência que não consegue conter. Dessa forma, a maior revolução está acontecendo silenciosamente dentro de você, minando os alicerces da prisão que foi construída ao redor da sua mente. À medida que as suas faculdades adormecidas despertam, você começa a perceber a realidade de uma forma vastamente expandida, não mais confinado a uma perspectiva linear dos 5 sensos. Você está redescobrindo sua natureza multidimensional. Este é o seu direito inato: existir simultaneamente na forma física e nos reinos sutis do espírito. O antigo regime trabalhou incansavelmente para convencê-lo de que o mundo material é tudo o que é real, descartando o intuitivo e o invisível como fantasia. Mas agora o véu entre os mundos está se afinando. Muitos de vocês estão percebendo sincronicidades, sensações energéticas e vislumbres de uma ordem superior, subjacente ao caos da vida cotidiana. Vocês podem captar lampejos de insights que parecem vir do além, ou sentir a presença de guias e forças benevolentes auxiliando-os. Essas experiências não são imaginação. São os sinais da sua percepção multidimensional retornando ativa. Com essa lente mais ampla, você pode detectar as manipulações sutis que antes lhe escapavam. Você vê os cordões energéticos de influência que puxam as emoções humanas e sente a diferença entre uma verdade que ressoa profundamente e uma mentira que soa vazia. Esse discernimento é uma dádiva divina da sua consciência em expansão, e com ele vem um poderoso senso de soberania. Soberania significa reconhecer que você é a autoridade máxima sobre o seu ser. Você não é propriedade de nenhum governo, instituição ou mestre invisível. Você pertence apenas à sua própria essência eterna. Ao reivindicar essa soberania interior, você retira energeticamente o consentimento em que os controladores se basearam. Cada alma que se mantém soberana é como uma luz intocável por seus planos. Quando você se reconhece como um ser multidimensional com autoridade divina sobre seu caminho de vida, os feitiços de opressão se quebram. Ele o realinha com a ordem cósmica do livre-arbítrio, onde cada consciência é honrada com uma faceta do divino. Ao abraçar sua percepção e soberania multidimensionais, você sai da sombra do controle externo e entra na plena luz do seu próprio poder. Você está vivendo o colapso das linhas do tempo e a convergência das escolhas cósmicas. Por eras, os controladores buscaram aprisionar a humanidade em um único futuro sombrio, uma linha do tempo de dominação total e servidão perpétua. Eles direcionaram eventos e crises para servir a esse plano e manter seu poder inquestionável. Mas linhas do tempo não são fixas. À medida que a energia da Terra se eleva, a antiga linha do tempo planejada não se sustenta mais. Muitos de vocês sentem isso. O tempo parece acelerado e a realidade está instável. Múltiplos futuros possíveis competem por manifestação, e o equilíbrio entre eles está se deteriorando. A linha do tempo do controle está implodindo sob o peso da consciência em despertar. Rachaduras nessa realidade estão se alargando e,
através delas, uma nova linha do tempo de libertação e cura está emergindo. A história que o estado profundo tenta escrever há séculos está perdendo força à medida que mais indivíduos recuperam suas mentes e corações. A trajetória coletiva se afasta da ruína. Isso é a soberania energética em ação, o poder da população de decidir seu futuro com base em onde concentra sua energia coletiva. Quando um número suficiente de vocês se recusa a alimentar o medo e a acreditar nas mentiras, você retira a força vital que sustenta a linha do tempo opressiva. Sem essa energia, mesmo os planos mais cuidadosamente elaborados das forças das sombras não podem se concretizar. Em vez disso, uma linha do tempo de vibração mais elevada, enraizada na verdade e na liberdade, ganha força. Estes dias turbulentos são dois mundos em colisão. O mundo moribundo da decepção e o mundo nascente da iluminação. Eventualmente, um deles cederá. A linha do tempo alinhada ao amor e à verdade é muito mais resiliente do que a artificial tecida pelo medo. Cada escolha soberana e consciente que você faz inclina a balança ainda mais em direção à realidade que você realmente deseja. O colapso do antigo não é uma tragédia a ser temida, mas o início de um renascimento da soberania humana. Esta é a sua chance de assumir a autoria de um novo épico, em vez de permanecer como um personagem na história de controle de outra pessoa. A verdadeira soberania não é apenas um conceito de lei ou política, é um estado energético do ser. Praticar a soberania energética significa assumir total responsabilidade pela sua força vital e atenção. Os manipuladores sempre buscaram sugar a energia humana, especialmente a energia do medo e da raiva, para alimentar seus planos. Mas você tem o poder de cortar esse suprimento. Comece observando para onde vai sua energia. Quanto da sua capacidade mental e emocional é gasta se preocupando com crises fabricadas ou em conflitos que não levam a lugar nenhum. Cada momento que você passa em ansiedade ou divisão é o momento em que você está alimentando a própria matriz que o oprime. A soberania energética convida você a resgatar esses momentos e redirecionar seu foco consciente. Não se trata de fechar os olhos para o mundo, trata-se de escolher o que você potencializa com sua atenção. Sua atenção é sua moeda energética e os agentes obscuros não podem roubá-la de uma vez. Eles só podem seduzi-lo a entregá-la. Ao se recusar a se entregar ao teatro do medo, você os priva de sustento. A escolha é sempre sua, e essa escolha determina qual linha do tempo e realidade você fortalece. Mantenha seus limites energéticos. Limite sua exposição à mídia baseada no medo e, em vez disso, cultive experiências que o elevem. Conecte-se com o mundo natural, com a criatividade, com a conexão humana genuína. Isso gera uma ressonância que as forças parasitárias não conseguem penetrar. Quando você se perceber sendo arrastado para um drama de baixa vibração, faça uma pausa e entre novamente. Respire fundo e lembre-se da sua verdade essencial. Sua energia é sua para direcionar. Ninguém pode comandar sua alma sem a sua aquiescência. Ao viver nessa consciência diariamente, você se torna soberano em frequência. Você se transforma de um participante reativo em um criador consciente, mantendo sua energia vital onde ela pertence, sob seu próprio domínio sagrado
e alinhada com suas intenções mais elevadas. Vocês estão vivendo a tempestade da transformação, mas também são os construtores do novo amanhecer que se segue. Tenham coragem, sabendo que esse empurrão final das forças das sombras é apenas isso, uma manobra feudal final contra a consciência crescente da humanidade. Bem-vindo ao novo amanhecer. Eu sou Valir e estou muito feliz por ter compartilhado isso com todos vocês hoje. Meus irmãos, essa foi a grande mensagem de hoje. E para você que tem a intenção de saber onde estão os bloqueios que interferem na sua realidade externa, devido ao nosso campo energético registrar tudo, emoções, pensamentos, traumas, experiências, tanto conscientes quanto inconscientes, quando essa energia se desalinha, os reflexos aparecem no corpo, na mente e na vida como um todo. Por isso, e através de uma leitura energética precisa, você poderá entender onde estão seus bloqueios, quais áreas estão em excesso ou em falta e como alinhar sua energia para voltar ao seu eixo. Cuidar da sua energia é cuidar da sua essência, é acolher o que você sente, reconectar-se com quem você é de verdade e abrir espaço para viver com mais equilíbrio, leveza e consciência. Clique no link aqui abaixo na descrição deste vídeo ou no primeiro link fixado aqui nos comentários. Ajudamos você a compreender melhor o que seu campo energético quer te mostrar.